Direto das ruas, trazendo a realidade da nossa cidade e região. A informação em tempo real. Aqui, no Cidade News. 8h16. Retornamos na programação. Já estamos ao vivo em facebook.com/Rádio Cidade Ibirubá. A gente precisa atualizar aí o início do ano letivo e tudo que envolve a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. E estamos recebendo aqui nos estúdios a secretária Viviane Cânides Gentil e também o coordenador Roberto Aurélio dos Santos, que vão nos atualizar tudo que está acontecendo aí na estrutura escolar aqui do município. Obrigado por atender ao nosso convite, secretária Viviane, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos, a vocês, Camargo e Andrei, né, a toda a comunidade. Eu agradeço o convite, né, para que a gente possa estar aqui falando desses temas que envolvem justamente o que está acontecendo nessas semanas agora, né? Está comigo o Roberto, que coordena também o transporte escolar. Tudo bem, Roberto? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom tá dia, bom Andrei, o chimarrão? Bom dia, tá ótimo o chimarrão, muito obrigado por ser recebido com o chimarrão, é muito bom, né? Prazer estar aqui e que a gente possa esclarecer o máximo possível aí, né, daquilo que é referente à prestação de serviço para a comunidade. A secretária tem um hábito de estar sempre conectada aí nas redes sociais, nos grupos, né? E sempre que surge alguma dúvida, está respondendo. Mas é importante a gente retomar o assunto do ginasião, secretária, a limpeza que foi feita ali no ginasião, né? E por que o ginasião ele ainda segue nesse limbo, né? De quem vai cuidar, quem não vai, e acabam tendo que voluntários ir ali fazer essa limpeza. Me pegou de surpresa com essa pergunta, porque a prefeita ela foi ontem a Porto Alegre, porque tinha uma audiência com a secretária estadual de educação com essa pauta, ontem às 14 horas. Eu não me desloquei junto porque, nem preciso dizer, né? As escolas estavam abrindo, né? Mas essa pauta, ela é uma pauta que a gente vem discutindo desde o início do ano passado, porque sempre existiu essa forma de convênio ou comodato entre a prefeitura e o estado, né? Mas infelizmente em dezembro de 2024 não foi assinado por parte do município aqui em Ibirubá o convênio de renovação desse convênio de renovação comodato, né, dessa parceria. E aí, então, quando a gente não renova, o processo tem que começar todo de novo, né? E aí foi o que nós fizemos logo em janeiro, conversando com a professora Maria Odete, também com o diretor Vinícius, né? E não havendo convênio efetuado, o ginasião ele é da Escola General Osório, né? Então é de obrigação da escola manter ele, né, em boas condições, fazer limpeza. Durante o ano de 2025, a gente fez vários apoios à escola, né, fazendo limpezas ali do pátio, também limpeza do próprio ginasião. Nós fizemos um acordo com a Maria Odete para que os campeonatos maiores saíssem no ginasião também, né, porque nós não temos outro ginásio com esse porte. Então, ele está nesse pé. Eu não tenho a resposta, Andrei, porque casualmente ontem a Jaque foi e eu perguntei para ela, ela disse foi tudo bem, hoje temos que dar encaminhamento, mas ela não me falou ainda o quê. Não deu tempo suficiente para isso. E, secretária, o que a municipalidade vê assim como necessário para a questão de ginásios em Ibirubá? Precisamos mais um? Ou a gente consegue, tendo este ginasião em pleno funcionamento, atender a demanda? Não, nós temos uma demanda muito alta aqui em Ibirubá, né? Até porque nós temos vários grupos esportivos que têm projetos sociais, né? E isso faz uma demanda aumentar. E com a nossa ampliação também da rede, número de alunos na rede municipal, também a gente acaba usando mais os ginásios. Então, hoje, por exemplo, vamos começar lá pela Floresta, né? O ginásio da Floresta, ele é restrito a algumas ações, né? Só para treinamentos, pequenos jogos, porque ele não tem arquibancada, ele não tem estrutura suficiente para
para que a gente possa, né, organizar alguns eventos maiores. Então, ele tem uma restrição. Da mesma forma, no bairro Jardim, né, onde tem também, e ali é pior, porque nem banheiro não tem naquele ginásio, né? Ali nem tem banheiros, é só o ginásio construído, e a escola ali, a Alice Fleck, utiliza, mas à noite, quando a gente está cedendo para algumas entidades, fica bem complicado para essas entidades. Então, há uma busca de emenda parlamentar para fazer essa ampliação ali. Aí temos o ginásio lá da Hípica, né, que ele é um ginásio esportivo, foi um dos primeiros, inclusive. Ginásio Caroline Vicente. O que acontece? Foi feita uma reforma em 2023, 2024, mas o piso ele continuou todo irregular, então ele não pode ser utilizado para jogos, né? Ele tinha um objetivo, inclusive, de ser usado também para patinação lá, né? Com a professora Marlise, que faz um excelente trabalho. Não tem como utilizar porque ficou muito irregular o piso, né? Então, quer dizer que ali foi, acho que, gasto 200 mil, não sei exatamente no que, mas o piso mesmo não está apto para fazer jogo. E aí nós temos, né, o São José, que ele tem uma parceria também, né, em ações aqui. Temos lá no Divertido, que é do Divertido, né, então também acontecem jogos ali. Nós temos o da PAI, que também acontece em jogos ali. E o principal da prefeitura na cidade é o Assisão, né? Que chamamos assim, Assis de Souza Roque. A referência, né? Mas ele também não tem uma estrutura como o Ginásio, nem se compara, né? E tanto que nós começamos alguns jogos lá e depois a gente tem que transferir para o Ginásio, porque ele fica muito apertado. Não absorve o público. Então, assim, a ZIF não tem quadra suficiente, né? Os meninos da Vila não têm quadra suficiente, a Nutrivital não tem quadra suficiente. Agora está se formando alguns grupos de basquete, não tem quadra suficiente, né? Nós temos o projeto do IFE de handebol, dificuldade de a gente ajustar as quadras, mesmo que eles tenham quadra lá no IFE, né? Mas o deslocamento, né, Andrei? Sim. De ir até lá é complicado. Então, é sim necessário que a gente melhore as condições de quadras esportivas em Ibirubá. E aí nós temos as quadras abertas, que estão nas praças, né? Que são quadras de areia ou quadras de grama, né? Mas que também elas têm uma certa finalidade e limitação. Perfeito. Grama sintética também está sendo utilizada, né, secretária? Inclusive tem algumas quadras aí sendo iluminadas ou que receberam iluminação, né? Isso foi um projeto da prefeita já, junto com a Secretaria de Planejamento, né? Na busca de recursos para a revitalização de várias praças, especialmente iluminação, né, e revitalização da parte de lazer e esportiva. Então, a primeira revitalização de iluminação foi feita na Praça Jardim, né, onde foi colocada uma iluminação bem mais potente, na Progresso. Agora, estamos iniciando o projeto aqui na Planalto, né, está finalizando lá na Floresta também, que já está bem iluminado, né. E assim tem uma sequência, né, de ações e projetos. A Praça Maria Goretti está com o projeto finalizando, vai ficar muito bonita aqui no centro. E outras pequenas restaurações que estão sendo feitas. Falando em reformas, restaurações, secretária, a pasta investiu, né, um valor importante em reforma de escolas, intervenções que precisavam ser feitas. Quais foram essas intervenções e como foi esse investimento? Férias é momento de fazer isso, né, Andrei? Porque senão você tem filho, sabe como é que é, né? As férias é para os alunos, os professores e a direção continuam trabalhando. É mais ainda às vezes, né? Então, nós vínhamos planejando durante o ano de 2024, 25, identificando, né, as nossas fragilidades em cada escola, a falta de ar-condicionado, a falta entupimento de canos, enfim,
né? Falta de calçada, goteiras, isso e aquilo. Então, nós fomos armazenando todas essas pequenas questões, assim, o que era muito, muito pequeno a gente fez durante o ano, mas o demais a gente foi organizando para que nas férias fosse feito, né? E nós tínhamos muitos prédios com infiltrações, o que ocasiona mofo, né? E há muito tempo já devia ter essas infiltrações, porque o mofo já era grosso. Então, no início do ano passado, muitas escolas foram lavadas de lava-jato, pelos pais, inclusive, para melhorar esse aspecto, né? Porque os pais estão sempre ajudando, Andrei. Os pais que cortaram grama ali no General Osório, eu parabenizo. Que bom, mas todos os CPMs ajudam as escolas. Isso não é um fato isolado, é uma realidade do nosso município, porque a comunidade é muito participativa. E aí fizemos esse levantamento, planejamento de quanto nós iríamos gastar, né? E nós temos um recurso específico que vem do FNDE, que é o chamado VAR, que ele é para a manutenção de escolas, incentivo à ampliação e também incentivo à implantação do turno integral. E nós temos, né, turno integral na Hermane, então é a escola que mais, no caso, nós temos que investir, né, em virtude disso. E também nas EMEIs, que nós temos creches, que nós temos turno integral para as crianças de 0 a 3. Né? Então, agora nós temos que ir expandindo isso. E aí, com todo esse levantamento que foi feito, e também o CPM juntando recursos, que cada CPM foi juntando também, né? Porque é um planejamento coletivo. Então, o que o CPM faz? O CPM vai fazer essa sala. Não, o CPM vai restaurar o piso. Tem muito parquet. Então, quem vai fazer o parquet? Lá em Alfredo Brenner, por exemplo, os pais muito se dedicaram a restaurar a pracinha. A gente entrou com a mão de obra, eles deram a tinta, né? Eles queriam uma cerca, a gente fez o muro, eles deram a grade, né? Aí tem um problema sério lá de infiltração nos banheiros. Contratamos uma mão de obra da cidade, isso é bem complicado, tá todo dia levando para lá, né? E tivemos que quebrar todos os banheiros por dentro para conseguir achar as infiltrações, por fora também para achar os canos, né? Onde estavam, porque não havia planta dessas escolas, né? Enfim, coisinhas, detalhes que eles foram se acumulando, e essa sujeira a gente não pode fazer quando o aluno está na escola. A gente tem que fazer, né, quando está em férias. Então, várias ações foram feitas. Aqui no centro, por exemplo, a Ângela Souza, né, a creche. Nós, em negociação com o proprietário, ele trocou todas as telhas da creche. Ele já fez isso em outubro, porque tinha vazamentos para dentro da creche. Ele fez toda uma estrutura nova sobre o telhado, né? Trocou tudo. E nós negociamos ali, porque as salas eram muito pequenininhas. Nós abri 2 paredes, né? E fazer salas mais amplas, para ter mais mobilidade, as crianças poderem correr realmente, né, André? E trocar portas de lugar para que a gente pudesse dar mais mobilidade interna na creche, fazer calçadas laterais pelo lado de fora, para que os pais consigam acessar a escola pela porta lateral e não pela porta da frente, né? E uma cobertura onde fica os carrinhos também, porque acabava que ficava meio molhado ali. E em troca de encanamento, troca de lupias de lugar, porque daí precisa tocar todos os encanamentos. Tudo feito em janeiro. Onde estavam essas crianças? Na Gisla. Porque nós fizemos esse planejamento, que no mês de janeiro as crianças estariam na Gisla, na escola Gisla. Fizemos pesquisa para ver, né, como seria, e aí nós deslocamos todas as crianças e funcionários para outra creche, para aquela creche receber reforma. Aí lá na Gisla a gente viu que estava faltando uma caixa de areia e uma cobertura para abrigar toda essa criança. Fizemos a caixa antes de vir as crianças, né?
E assim a gente fez, lá na Pôr do Sol, Eu né? ia falar da Pôr do Sol. Outro dia eu fui buscar a Cecília. Sua neta? Né? Fui buscar a Cecília, a nossa neta, né? Chegamos lá, o Joacir, o pessoal pintando. E as crianças? Estão lá na creche de baixo lá. Aí fomos Alice. lá na Alice Fleck, Alice, né? isso. Aí fomos lá. Então realmente ficou bem legal. Teve pais de alunos que ficaram com as crianças 30 dias em casa ou não? Sim, os pais que estavam em férias, eles ficam com as crianças. Porque as crianças também têm que ter férias da escola, né, Claro. Camargo? Claro. Tem que ter mais os pais, né? Quando pode, né? A senhora falava desse aporte que veio desse auxílio financeiro do governo do estado. Veio um dinheiro bom? Como é que foi? Deu para cobrir tudo isso ou teve participação Não, do recurso da prefeitura? isso é recurso do FNDE, né? Ele é do Ministério da Educação. Esse recurso vem como premiação para algumas prefeituras que desenvolvem ações em benefício à comunidade. Então, nós tínhamos em torno de 930 mil para fazer investimentos nas escolas. E ainda estamos fazendo, né? Que não terminou. Não dá para fazer uma reforma, tudo isso em só um mês. Lá na Pôr do Sol mesmo, Camargo, que a tua netinha estuda lá, né? A diretora, ela tinha uma ansiedade muito grande, porque tinha 2 salas de berçário lá atrás, que não tinha janela, né? Só tinha porta. Só tinha 2 portas, não tinha pia, não tinha banheiro. E o resto nem vou te falar, porque tu vai ver pelas fotos. E ali funcionava berçários, né? Então, nós entramos em acordo com o proprietário ali também, para ele fazer um banheiro novo e colocar uma janela e a outra nós colocamos, né? E também não tinha acesso, por exemplo, da parte lá atrás para frente, né? Então, era um problema. Aí, aquele outra lateral, que tem outro berçário ali, as portas não abriam, não tinha como movimentar aquelas crianças ali. E aí foi feita toda a pintura, a reforma daquele outro banheiro, que estava bastante comprometido, né? Foi feita a pintura interna e externa de toda aquela escola, daquela creche ali também. E foi feito rampas novas, por causa dos carrinhos dos bebês, para poder se deslocar realmente, né, de uma forma segura, com os carrinhos ali. E melhoramos o solário, né, porque o solário para bebê é muito importante, então foi feita toda uma reforma ali na parte externa, botando grama, né, novos brinquedos estão chegando, botando toldo, né, trocando porta de lugar. Tu já viu que eu gosto de trocar porta de lugar, né? Então, trocando umas portas de lugar. Não é o caso da questão de trocar, tem que ter mobilidade. É. Então, a gente tem que ter visão. O caso da lateral, fazia tempo que a gente já vinha falando. Pois é. Já está indo, fez um ano já. Então, a gente sempre comentava. Que bom que foi feito. Tem uns pais que me encontram na rua e viram os vídeos que a gente botou, né? E eles me contaram que os filhos, há muitos anos, iam lá, e essa era a reivindicação há muitos anos, e que eles ficaram felizes. Com uma porta de entrada, não tem uma ventilação lá dentro. Imagina, né? Não tem um ventilador ou um ar-condicionado. No escuro, né, Camargo? Eu sou uma pedagoga, eu zelo pela infraestrutura da educação, pelos profissionais da educação e materiais. Eu não posso me descuidar disso, né? Exato. E aí, o que nós fizemos? Nessa obra, especificamente, do Pôr do Sol, nós fizemos a contratação por manutenção e serviço. Manutenção se entende o material que precisa também, né? Porque aí tem que levar tinta, tem que levar areia, tem que levar cimento, tem que levar lajota, mandar fazer as portas, o profissional para, né? Então, tudo isso estava naquele pacote ali. Uhum. Aí os pais não acreditam que a gente fez tudo isso com 70 mil. Mas eu sou meia segura, né, Camargo? Eu passei o mês de novembro todinho negociando isso. Da dona Elza. Passei negociando essas obras para baixar o valor, né? E que a gente conseguisse fazer dentro do montante esse que a gente recebe para isso e o município não precisar desembolsar, né? Eu dei uma especulada aí, se paga por
no próprio convênio esse já diz ali qual é o valor da pintura, da mão de obra em si, é assim mesmo? Isso, é assim mesmo. Como é que funciona? Esse credenciamento, ele foi feito acho que em 2023, se não me falha a memória. E aí o profissional que tem MEI, né, ele vai ali, olha o que está aberto, né, e ele se habilita, vamos dizer assim. Se cadastrar. Isso, ele se habilita com a MEI dele para fazer determinados serviços. Inclusive, a prefeita determinou que nós façamos, né, um credenciamento todo novo, porque aí o serviço, ele é feito pelo preço do mercado. Preço do mercado, né? Eu investiguei isso aí. Isso, aí o preço do mercado já mudou, né, bastante. Sim. De lá para cá. Então, ontem ainda estava revisando com o Rudy, que o jurídico nos mandou os itens do novo credenciamento que deve sair em alguns dias, né? E ali tem, assim, os mais diferentes serviços, né? Tem pintura de pracinha, tem pracinha de madeira, pracinha de ferro, aí forro de PVC, forro de madeira, arruma forro de PVC, arruma forro de madeira, né? Então, vai um monte de itens que tem ali e que a gente vai colocando, né? Perfeito. Vamos colocar o Roberto também aí na pauta. E o transporte escolar sempre tem um olhar especial, né, Roberto? E cheio de compromisso com a segurança, né? Estão ali sendo transportadas vidas diariamente, muitos quilômetros rodados. E aí se faz, né, periodicamente uma revisão, um olhar aí especial, né, de técnicos em cima dos veículos que fazem esse transporte. Queria te perguntar qual é o cenário hoje, quantos veículos vão estar colocados para esse trabalho aqui no ano letivo e como eles estão, né? Como a municipalidade recebeu então cada um desses veículos dos terceirizados e também da frota própria. Nós temos 34 carros terceirizados com 36 rotas sendo executadas. Alguns carros eles executam rotas somente de manhã, tem rota que é somente de manhã, rota somente da tarde. Esses casos são aqueles casos em que o veículo não consegue levar o aluno da manhã, entregar lá na propriedade e pegar os da tarde e chegar a tempo na escola, né? Algumas situações a gente está bastante ajustado justamente nesta questão. Nós fizemos uma primeira vistoria, né, este ano já. Nós, desde que a gente começou esse trabalho ali, né, na Secretaria de Educação, debaixo aí da liderança da secretária, nós fizemos 4 vistorias o ano passado, sendo que obrigatoriamente por lei são 2, né, sendo que uma dessas vistorias nós fizemos em loco, nos trechos, sem aviso prévio, né, que é uma coisa que a gente vai, inclusive, repetir esse ano e até aumentar esse número de vistorias. Então nós fizemos essa primeira vistoria. Essa vistoria é feita por profissionais de cada área, né? Ou pelo menos assim as capacitações de cada área, onde o nosso departamento de trânsito acompanha toda essa vistoria e cuida de toda a parte de segurança, além do que eles são responsáveis pela parte documental de veículos e de motoristas, né? O meu setor ele é diretamente responsável pela questão de acompanhamento da execução de contratos. E tem o nosso mecânico, né, que é um mecânico da prefeitura mesmo, né, ligado à questão da frota referente à educação, seja terceirizado ou seja da frota própria. Ele faz sempre esse acompanhamento também de toda a questão mecânica ali, né, item por item. Nós fizemos essa primeira vistoria e teremos certamente mais uma vistoria, com certeza nós teremos no primeiro semestre, se não mais, né, depende da chefe. A chefe manda, a gente já corre atrás e já faz, né. Mas é importante essas vistorias, porque nós tivemos alguns pais essa semana já lá na secretaria, né, questionando alguns veículos, né? E aí a gente sempre pede para o pai tirar foto do veículo que ele está questionando. Muito importante isso. Para que a gente veja se realmente é o mesmo veículo que passou na vistoria. Exatamente. Então a gente pede para os pais que, se eles identificarem alguma situação, e identifica, que eles logo registrem por foto para a gente saber a placa desse veículo, né? E o proprietário, se é o mesmo ou não. Né? É até muito importante isso, porque muitas vezes chega algum tipo de comentário, seja por rede social, seja diretamente lá no setor, e a gente pede que sempre cheguem diretamente no setor, Sim. que a gente está aberto a isso e a gente quer prestar o melhor serviço possível para a comunidade.
é sempre importante que venha com o máximo de informações sobre o veículo, sobre o motorista, né? Daquilo que está sendo ali trazido até o departamento para que a gente tome alguma providência, né? Porque senão ele fica um tipo de denuncismo subjetivo e aí a gente tem que sair como um investigador, a gente vai atrás, claro, né? Mas é muito mais rápido de solucionar quando se tem esses detalhes. Nós temos 7 ônibus da frota própria, desses 7, 6 são usados para o transporte escolar e 1 é o reserva, né? Então, a gente, quando tem um ônibus em manutenção, né, a gente tem um reserva. A gente fez um pedido de mais um ônibus no início do ano passado e a gente está aguardando essa resposta do FNDE, né? E o ônibus que a gente pediu é um ônibus grande, moderno, enfim, completo, né? Como é esse último ônibus que nós recebemos, né? Então a gente teríamos 2 assim completos de mais lugares, que são quase 60 lugares, 59 lugares com ar-condicionado, enfim, né? Com serviços eletrônicos e tudo mais. Não, Perfeito. Os nossos novos já tem. Roberto, tem muitas, a gente falava no início da entrevista aqui com a secretária, tem muitas entidades que querem ocupar o transporte para participar de alguma competição fora do município, né? Sim. Como é que vocês conseguem organizar isso? Que tipo de critérios são utilizados, né, para liberar ônibus, digamos, para um time de futebol, de futsal, de vôlei? Como é que eles podem acessar isso? Esse tipo de transporte, ele não é diretamente linkado ao transporte escolar, né? Ele é o transporte coletivo, na verdade, né? Quando tem que se liberar transporte para fora do município, sempre passa diretamente pela secretária, né, dentro dos critérios estabelecidos, que obviamente que um dos critérios principais, né, a secretária até pode responder melhor do que eu, é a questão de a devolução para o município de algum tipo de resposta, digamos, dessa equipe, o que pode devolver para o município através de uma escolinha, contrapartida, enfim, o tipo de contrapartida que tem. Mas, é claro, a gente procura sempre proporcionar o transporte para todo tipo de entidade que representa o município, né? Tem que ter um tipo de representatividade. A gente não consegue dar transporte coletivo desses termos para todo tipo de pedido que chega. Por quê? Pode ser uma equipe que vai jogar um torneio ali em algum lugar sem a representatividade. Em contrapartida a isso, tem outras equipes que estão disputando algum tipo de competição, né, que tem uma repercussão muito grande, que tem uma representatividade realmente devolutiva, digamos assim, para o município. Olha, é Ibirubá que está lá disputando um campeonato regional, ou enfim, né, alguma atividade importante, né, que tem essa contrapartida para o município. É que nós temos que observar, Andrei, que no orçamento já está detalhado esses apoios às entidades, no orçamento que foi aprovado ano passado para entrar em exercício 2026. Existem 2 tipos diferentes, que é aquele vinculado à cultura, né, quando se movimenta entidades culturais, e outras são entidades esportivas, são 2 coisas diferentes, né? E também nós temos o apoio a atletas, apoio a, né, pessoas que estão representando o município, então são fatias diferentes. Também foi orientado às entidades o ano passado que elas, no fazer o plano de trabalho delas, das emendas impositivas, que as emendas impositivas da cultura é do recurso da cultura, não é dos vereadores, é lá da Secretaria da Cultura, eles só fazem a indicação, tá? E apoio a entidades esportivas é do Departamento Esportivo, lá da Secretaria de Educação. Então, precisa a entidade encaminhar o processo com detalhamento do plano, o que vai fazer. E nesse plano ela já pode colocar ali, né, que ela vai utilizar transporte para ir num campeonato, não sei do que, certo? E ali porque ela já está recebendo recurso. Então, é só uma questão da entidade se organizar. Mas fora isso, a prefeita sempre monitora todos os pedidos que são feitos, né? E nós estamos aguardando a revisão do jurídico nos editais que serão lançados do mesmo modelo do Pro Cultura e o Pro Esporte, né? Que são editais
um de recurso público de fomento às entidades, né? Então, já existem vários caminhos. Primeiro, as emendas impositivas, né? Que muitas entidades têm já. E isso, anos atrás, não existia. Então, por isso que a entidade ia na prefeitura pedir o transporte. Agora não, ela já tem o fomento destinado. Já está habilitada, né? Então, dentro ali, ela precisa se organizar. Só uma colocação. Uma época lá atrás, ônibus emblemado de transporte escolar da prefeitura pública, emblemado lá, ele não podia sair do município. Hoje, como é que está? Continua essa mesma questão? Uhum. Não pode, né? Não, ele não tem autorização. Isso. Não, outro dia uma pessoa me perguntou, não pode. Já vi. Não. Eu sabia que não podia. O veículo emblemado escolar com o emblema do município não pode sair. A gente usa os limítrofes, né? Às vezes, por exemplo, vai até Itaíba, que Itaíba é limítrofe. Vai até uma parte aqui para 15, né? Que não é lá na 15, mas vai. São limítrofes, né? Ele se desloca bastante. E existe uma possibilidade dentro de uma liberação do DAER, que aí tem todo um processo dentro lá do DAER, em que você inscreve o ônibus, o motorista, a rota que vai fazer, e se o DAER liberar, que é o caso, por exemplo, talvez a pessoa tenha perguntado por causa do ônibus de Fortaleza, pode ser, tem um ônibus de Fortaleza que diariamente traz alunos a Ibirubá, né? A Secretaria de Educação lá cadastrou esse ônibus, o motorista, a rota, e o DAER liberou. Tem algumas situações o DAER libera, né? São pouquíssimas, né? Mas aí é questão do DAER. É bom falar das rotas também, a questão de que existem as rotas fixas, né, Roberto? Sim, do transporte escolar. Isso. Nós temos as rotas são fixas e elas estão em constantemente avaliação da gente. Por quê? Porque eventualmente acontece, fora do período, por exemplo, de cadastramento ou de rematrículas ou matrículas, acontece de alunos trocarem de propriedade, de casa, irem para outro município, chegar gente fora. Aliás, Ibirubá tem muito isso de chegar gente fora, né? Então, durante o ano todo, a gente vai cadastrando pessoas no transporte escolar e, com isso, vai mexendo nas rotas, especialmente as rotas de interior, ou então as rotas de van na cidade, que a gente procura reservar mais as vans para crianças menores, porque isso facilita que a criança seja transportada do que ter que subir num ônibus escolar. Então, mexe mais nessas rotas. As nossas rotas de ônibus, essas são fixas e a gente, claro, procura, inclusive agora a gente está dentro de um estudo de melhora dessas rotas. Eu tenho conversado muito com os motoristas e diante de um veículo nosso com motorista que faz transporte para o Ricão Seco e que nos próximos meses estará vindo para a cidade, porque essa rota também vai ser terceirizada, nós teremos mais um ônibus e mais um motorista aqui. Então a gente está criando uma nova rota com esse motorista. Estamos exatamente nesse momento agora de construção, né? Essa rota vindo para a cidade vai acabar mexendo em todas as outras rotas dentro dessa melhoria que a gente quer, de uma cobertura maior na cidade, colocando alguns veículos mais dentro de alguns bairros que não tem uma cobertura tão que a gente considera que pode ter uma cobertura melhor, né? E elas são fixas e a gente está também sempre aí ouvindo a comunidade, né? Quando chega algum tipo de comentário. Destacar o seguinte, Camargo, você é um grande observador do interior, né? Então, o aluno que é lá da Itaíba, por exemplo, né, ele estudou um tempo lá naquela escola, da Itaíba lá. Ricão Seco e Alfredo Breno é a mesma coisa. Mesma coisa. Aí, existem rotas que passam de manhã em determinadas estradas e à tarde em outras. Isso. E aí tem que o pai que tem um aluno, o filho, num sexto, sétimo ano, é necessário que ele observe também qual é o turno que esse ônibus passa. Porque hoje nós temos turmas de manhã e de tarde nas nossas escolas, como aqui na Santa Terezinha tem 1º a 9º de manhã e 1º a 9º de tarde, né? Então, é importante o pai também observar isso, porque o trecho por onde o ônibus passa, ele já está pronto. Exato. Nós não temos como desviar 10 quilômetros, às vezes, para buscar outra criança que ela podia ir com o ônibus da tarde.
Tu me entende? Porque no momento que eu desvio o ônibus esses 10 quilômetros, ele se atrasa Vai afetar outros lá para trás. para trás e esse ônibus vai e volta. No meio-dia, né, chefe? Ele está entregando os da manhã e pegando os da tarde. Com esse desvio que tem que fazer, vai chegar muito atrasado com os alunos da tarde, vai prejudicar todos os alunos da tarde. Tem alguém que vem no IFES? Tem Sim. transporte pro IFES do interior? Sim. Do interior. Tem criança da cidade que vai para o interior, Alfredo Breno ou Rincão Seco? Sim. E como é que está o professor Giovanni lá na Itaíba? Tá se aguentando. Tá firme. Tá firme. Olha lá, a escola O tá muito professor bonita. Giovanni é um super professor, né? Ele essa semana nós tinha a formação de professores, quinta, ele estava aí de novo, né? E ele já tinha vindo semana anterior. Então a escola lá, ela é multisseriada, né? Sim. Ela tem várias turmas, até o 5º ano lá. E esse ano nós conseguimos botar mais uma professora temporária lá junto com ele, que é da própria comunidade. Até para ele não ficar totalmente sozinho lá, né? Porque isso é ruim. Mas tem merenda, tem pessoal que trabalha lá. Uma... Ele é professor. Ele, vamos dizer que sim, né? Mas ele é o diretor, ele é o professor, ele é o supervisor, Sim. ele é o monitor, ele é um líder. Coordena tudo. E ganha salário sobre todos esses... brincadeiras à parte. Bom, Pra quebrar o gelo. a gente não quer estender a agenda aqui da secretária, né? E faltam 9 minutos agora para as 9 da manhã, secretária. Eu já vou deixar a senhora e o Roberto encaminharem aí as informações finais da nossa entrevista, né? E o que precisar destacar e a gente não tenha abordado aí, fiquem à vontade. E eu convido também as pessoas, tem uma página no Facebook aqui, no Instagram também tem um perfil, Sim, secretário? Sim. É SECTD, né? Ou seja, a abreviação de Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto Ibirubá. Lá nesse Facebook e também no Instagram as pessoas recebem atualizações, tem vídeo aqui da secretária visitando as escolas, né? E também todo o trabalho realizado através aí da secretaria. Um abraço pessoal da prefeitura lá, departamento de compras lá, tá? Meu microfone tá baixo, viu? Às vezes que eu falo, não estou acostumado com o microfone aqui, né? Vamos lá, responda aí porque vocês têm hora. Dizer, né, Andrei, que esse ano nós temos vários projetos para a educação, né, novos, que foram aprovados e estão em andamento para sua implantação. Nós temos eixos esse ano de desenvolvimento. Um é o eixo ambiental. Nós estaremos lançando no final de março um grande projeto ambiental junto com a entrega dos uniformes, né? Estamos só aguardando a confirmação da data da chegada dos uniformes. Nós temos um grande projeto de implantação das itinerâncias nas escolas com professores de arte, né, música, teatro, dança, informática, cooperativismo, educação financeira, né? Além disso, também nós vamos ter esse ano a implantação da BNCC Computação, que vai ser um projeto supervisionado pelo SESI, né, que vai estar nos apoiando nessa implantação, que é algo importante também aqui na região, né, um tema importante. E com isso, nós temos ainda o planejamento do Plano Municipal de Educação, que toda a comunidade vai ser convidada a participar nesse debate, né, que projeta os 10 próximos anos da educação no município e que promove o que a comunidade quer, né, para seus filhos e os adolescentes. Então, nós temos várias ações durante o ano importantes que vão movimentar a educação, vão transformar. E dizer, né, Andrei, que nós fizemos reformas e quem puder olhar os vídeos da prefeitura e na nossa página também, mostra ali as 9 escolas das 15, nós temos 15 escolas, né? 9 sofreram reformas durante janeiro. Então, o que foi feito em cada uma, né? A Escola Floresta, Andrei, que fazia anos que não tinha manutenção. Ontem eu vi uma mãe até dizendo assim, ai, Jaque, que bom, agora até ar-condicionado estão instalando na Escola Floresta. E é verdade. Então, lá na escola, na EMEI Camargo, na creche. Um dia conversamos na rua, nos encontramos na rua e eu mandei uma foto para ela.
Secretária, eu passei lá na floresta, no finalzinho da tarde, e observei um negócio lá. Estou te mandando uma foto aqui. No outro dia foi o caminhão de bombeiro e os pais lá fazer uma faxina. Então, assim, ó, foi ação imediata. Na escola da Hermane, eu falei da quadra e coisa e tal, tá aí o resultado. Então, né, não estou puxando o assado para nós aqui da rádio, a gente sempre comenta isso, né, Audrey? A nossa intenção sempre é ajudar. Faz uma crítica construtiva e não para destruir. Então o resultado está aí. Não estou puxando o saco de ninguém, estou falando aquilo que é real, que realmente está acontecendo. Não, e é ótimo quando vocês nos alertam, né? Eu gosto muito, eu gosto das redes sociais, viu, Andrei? Tu disse que eu sempre estou respondendo lá, porque os pais alertam. Eles alertam, eles mandam no Messenger. Prof. Vivi, olha tal coisa, Prof. Vivi isso, Prof. Vivi aquilo. Ali é a porta de entrada e das demandas. E eu respondo todo mundo. Pode perguntar. Não tem uma pessoa que fique sem resposta. Pode demorar até um dia, né, Camargo? Mas eu procuro responder. Sempre, sempre, porque nós estamos para servir a comunidade. Uhum. E quando a comunidade, ela nos alerta, é importante, né? Para que a gente possa fazer esses movimentos. Ontem mesmo eu estava lá no bairro Floresta, revisando lá as 2 escolas que estão reformadas, e um cidadão na rua me disse, Vivi, que é um conhecido meu, vamos dar uma olhada nessa pracinha aqui. Eu disse, não te preocupa, a prefeita já deu ordem para fazer essa pracinha. Ela está, né, assim, vai sair. Então, esse contato é um contato importante, né, da gente conversar com as pessoas e entender qual a expectativa que elas têm, né, da educação, da cultura. E 28 de sábado, né? Agora, um grande show na praça, né, Andrei? Isso aí. 28, aniversário do município, super programação na Praça General Osório a partir das 2 horas. Vai ter bolo. Vai. Camargo, eu segui a tua sugestão. A prefeita disse, vamos seguir a sugestão do Camargo. Que ele sugeriu nós botar um bolo gigante. Gosta de doce. Aí a prefeita disse... Sou diabético, porque eu gosto de doce. Uhum. Viu? Mas isso é importante fazer. Isso é importante fazer. Tem que fazer as coisas diferentes. 2 horas da tarde, então, abertura. 2h15, espetáculo de dança com alunos do Centro Social Floresta. Depois a ONG Filhos do Coração. Alessio e convidados, na sequência invernadas do CTG, depois o Coral Municipal, a Banda Velha, o Parabéns a Ibirubá com um bolo para a comunidade, lançamento do Festival de Prêmios da CISA, esse organizado aí para 19 horas, né? E às 19h15 tem Os Serranos, depois dos Serranos, show nacional com Adson e Alana. Programação gratuita na Praça General Osório, neste sábado, então, 28 de fevereiro, 71 anos de Ibirubá. Que coisa linda. Roberto. Nos colocar mais uma vez à disposição da comunidade escolar e de toda a comunidade do município, dizendo que a prestação de serviço da questão do Departamento de Transporte Escolar é uma prestação de serviço que a gente busca sempre estar melhorando esse serviço, e a gente conta com a comunidade, até obviamente que é um papel também da comunidade nos fiscalizar e nos ajudar nessa fiscalização, né? Nos colocando à disposição de receber todo e qualquer tipo de comunicado, e mais uma vez lembrando que é sempre importante que esse comunicado sobre o ocorrido, alguma situação, chegue com o máximo de informações para a gente, principalmente relacionado, ou seja, ao trecho, com localização, com fotos dos veículos, com a identificação do veículo, seja por foto, por vídeo, escreveu a placa, enfim, o que for, para a gente poder ir, e muitas vezes até em loco mesmo, né, ver a situação e fazer essa melhora o quanto antes. Nós temos uma preocupação constante com isso de melhor. Nosso desejo é prestar o melhor serviço para todas as pessoas. A gente não consegue por questão de limitação, ou seja, legal, ou seja, de estrutural mesmo. Sim. Enquanto lá, de repente, a família pensa no filho, na filha, nós temos que pensar na coletividade de todos e como ter uma funcionalidade que traga um equilíbrio na melhor prestação de serviço possível, né, para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquela rota, né? Mas estamos sempre à disposição de servir a comunidade aí com muito carinho, com muito amor, né, que dedicação. A Claudete da Silva, também a Mônia Susbacher, a Maris Regine de Andrade Nicolodi, Zico Capone, Inês da Mota, Cristiano Gomes, Sueli Kussler Krames, todos dando os parabéns aqui à secretária e a toda a equipe da Secretaria de Educação. E o João Arthur Deckman, ele pede se poderiam dar uma atenção na pracinha da Vila Odila. Tá? Registrado também aqui a participação. Obrigado ao João pela
audiência sempre aqui. Falando em Zico, né, André? Ontem da noite teve um sorteio, né? E as chaves, a organização das chaves para o início da Copa Municipal de Futebol de Campo, né? Então, breve aí a gente vai estar anunciando isso também. O Zico tem feito um excelente trabalho nessa divulgação. E campeonato esse, secretária? A Copa. Pedido, né? Essa Copa, esse tipo de campeonato pedido pela comunidade há muitos anos. Da época que ainda eu fui coordenador lá atrás, né? Já pediam que tivesse uma competição com jogadores só do município. Então, eu estou com uma expectativa muito positiva e muito grande sobre essa Copa. 11 times. 11 times, exato. Muito bom. E outra coisa, né, na programação do município, Andrei, nós temos a Rústica Noturna, que vai acontecer dia 27 na praça também, aí promovido com o grupo de corridas aqui de Birubá, vai ser bem legal, 27 de noite, né? E 28, então, a programação toda do aniversário de 71 anos. E só uma coisa importante também, né? A CISA. Sem a CISA não se faz esse tipo de programação. A CISA é uma parceira muito grande e esse projeto foi captado pela CISA, né? Junto da LIC do Governo do Estado, Procultura, a CISA junto com a empresa de Marim, que é uma produtora cultural, junto com a Lili, nossa coordenadora da cultura, que organizaram esse projeto e foi feita a captação desse recurso de impostos, né, estaduais, oriundos então da Jale e da São João, que patrocinam esse grande evento. Ou seja, para o município acaba custando barato, né, secretária, pelo volume de atrações. O bolo, só o bolo. Pode ter 70 metros. Não bolo. dá, né, Camargo? Aí tu me mata. Quase uma vou guardar quadra de 70 bolo. metros de bolo. Mas vai ter 2.000 pedaços de bolo. 2.000 fatias, 2.000 fatias. Vai ter mais de 2.000 pessoas lá, Camargo, tu tem que te adiantar, hein? Não, vou ser o primeiro da fila. Entra na fila logo. Brincadeiras à parte, agradecer, secretário. Liguei ontem, na primeira hora, já respondeu. O chefe, calma, Camargo, vamos organizar a semana aí, tá? A Vivian vem? Não, disse que era para segurar, então vou esperar. Mas muito obrigado mais uma vez, professor Roberto também mais uma vez. André. Legal, a gente agradece, né? E a secretária está sempre dando essa resposta, né? E tendo esse contato direto aí com a nossa população. Obrigado. Vamos fechando.